Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a essa devocional da quarta-feira, na Semana Santa, que está fazendo parte desse momento de consagração, nesse tempo de jejum que nós estamos observando, nesse tempo de grandes reflexões, lembrando da grande missão do Senhor, a missão que também foi delegada a nós como igreja, na continuidade da fé. E hoje eu gostaria de repartir com vocês um dos momentos que se encontram naquele tempo em que Jesus está com os discípulos e ele sabe que ele não tem muito mais tempo porque no dia seguinte ele estaria ali enfrentando a cruz. Então o evangelista João, ele tem a preocupação de registrar as últimas palavras de Jesus junto com seus discípulos quando ele estava celebrando aquela Páscoa. E estas palavras nós podemos encontrar no Evangelho segundo João, do capítulo 13 até o capítulo de número 17. E eu quero justamente no capítulo 13 agora, trazer para a nossa lembrança o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus já havia aqui instituído a Santa Ceia, os discípulos já haviam participado daquele momento, e quando a ceia terminou, Jesus ele tem uma atitude que impacta e surpreende os seus discípulos, porque eles conheciam bem, a cultura, os costumes daquele contexto social, e Jesus ele faz o papel que para eles é um papel inadmissível que Jesus assuma, que ele sendo mestre, ele se coloca no lugar do servo mais humilde para executar a tarefa menos digna que poderia existir naquele contexto, que era lavar os pés dos convidados para a festa. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui para a nossa reflexão neste dia são algumas palavras do capítulo 13 do Evangelho de João, onde diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu quero aqui compartilhar com vocês, então, chamar a reflexão dos amados irmãos e irmãs sobre o que Jesus fez nesse momento, na Semana Santa, quando ele sabia que ele não tinha muito mais tempo, como aqui é registrado pelo evangelista João. Ele sabia que no dia seguinte ele estaria enfrentando o difícil caminho ao Calvário, que ele estaria entregando sua vida na cruz depois de muito sofrimento. Mas esse texto, o início do capítulo 13, mostra que Jesus, tendo essa consciência, ele amou os seus discípulos, amou aqueles que foram dados a ele para cuidar, para ensinar, e amou-os até o fim. Nós podemos aqui perguntar, quem são esses discípulos, quem são essas pessoas que Jesus amou e amou até o fim? Será que eram pessoas perfeitas? Será que eram pessoas que não tinham ainda fragilidades no seu caráter, nos seus comportamentos? Será que eram pessoas que já estavam prontas para assumir a missão de dar continuidade a tudo que Jesus revelou, ensinou e fez? A resposta é não. Não eram pessoas perfeitas. Quando Jesus amou os seus e amou até o fim, não eram os discípulos que estavam ali preparados e perfeitos para serem amados. Muito pelo contrário, Jesus conhecia muito bem as fraquezas daqueles que estavam juntamente com ele, que haviam participado da Santa Ceia, que haviam recebido este memorial. Mesmo que eles não entendessem naquele momento, como o próprio texto vai dizer, mais que Jesus vai dizer, vocês não compreendem o que está acontecendo agora, mas depois vocês compreenderão. Então, esses discípulos que Jesus amou e amou até o fim não eram pessoas perfeitas. Ali estava Judas, que trairia Jesus nas próximas horas, mas Judas era alvo, era objeto do amor de Deus, do amor de Jesus. E Jesus amou Judas até o fim. Estava ali Pedro, do qual mais adiante vai dizer, Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus vai dizer para ele, Pedro, hoje mesmo nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
E ele disse, não, eu vou contigo. Então Jesus sabia que ali haviam promessas na vida de Pedro que não seriam cumpridas e que Pedro o abandonaria, mas Jesus o amou e o amou até o fim. Assim como todos os demais discípulos que Jesus disse, hoje mesmo vocês serão dispersos, vocês não permanecerão comigo. E foi o que aconteceu. Todos os discípulos abandonaram Jesus no momento em que ele foi preso e foi levado em direção à cruz. Esses discípulos imperfeitos foram aqueles que Jesus amou e amou até o fim. Jesus ama pessoas que carregam imperfeições. Jesus não ama as imperfeições, mas Jesus ama as pessoas que carregam imperfeições, porque é justamente nas nossas imperfeições que o poder de Deus opera, que o poder de Deus transforma e que o poder de Deus se aperfeiçoa, justamente quando nós nos sentimos fracos e reconhecemos as nossas limitações. Fraquezas, debilidades não são impedimentos para ninguém andar com Jesus. A única coisa que pode pesar na vida de uma pessoa é ela não querer abrir mão dessas imperfeições, ela não permitir que Jesus toque naquilo que é imperfeito. Como falei, Jesus ama pessoas com imperfeições, mas Ele quer tocar nessas imperfeições, transformar essas imperfeições. Assim como Ele fez com Pedro e com os demais discípulos após a sua ressurreição, após o derramar do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu quero que fique muito gravada no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, é isso. Que nós não olhemos para as nossas imperfeições como impossibilidades de caminharmos juntamente com Jesus, de podermos seguir a Jesus, de podermos entrar numa caminhada de discipulado com Jesus. Que as nossas imperfeições não sejam barreiras, porque Jesus, assim como amou os discípulos até o fim, Jesus nos ama. E Jesus quer nos transformar nesse tempo, quer mexer nas nossas imperfeições. Também não vamos olhar para a vida do nosso irmão, a vida da nossa irmã, a vida das pessoas que muitas vezes estão ainda fora do reino de Deus e olhar para as imperfeições delas, achando que elas são imperfeições que também impedem essas pessoas de ingressarem no reino. O reino de Deus foi lançado, foi justamente trazido na mensagem de Jesus, não para os sãos, não para aqueles que não precisavam de médicos, mas o reino de Deus veio se manifestar para aqueles que estavam enfermos e doentes, para que eles fossem curados. Que grande alegria na Semana Santa nós podermos lembrar que Jesus tinha consciência disso. Ele sabia disso. E ele sabia que a entrega na cruz do Calvário da sua vida, vertendo o seu sangue na cruz, era justamente para que este sangue fosse poderoso, para nos curar, para nos transformar, se nós aceitássemos caminhar lado a lado com Ele, aprender e permitir que Ele transformasse as nossas vidas. O evangelista João, ele vai dizer aqui no versículo 7 do capítulo 13, né? O que eu faço vocês não sabem agora, mas vocês vão compreender depois. Muitas vezes a gente não compreende os caminhos que Deus escolhe, que Deus traça, que Deus permite diante de nós. Muitas vezes aquilo que Deus está falando, eu não tenho um entendimento correto das coisas que eu estou ouvindo, mas a caminhada com o reino de Deus, ela não acontece chegando tudo pronto. Ela é justamente uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de transformação. É um processo crescer com Jesus, é um processo caminhar com Jesus. E em determinado momento da estrada da nossa caminhada, naquele momento talvez a gente não entenda as coisas que estão acontecendo, o que Deus está falando, o que Deus está revelando, os acontecimentos à nossa volta, mas o amor de Deus é tão grande aqui que Jesus, ele tem consciência disso e ele diz, né? Talvez vocês não entendam agora, mas mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, vocês entenderão. Haverá um tempo em que vocês compreenderão as palavras que eu estou anunciando, as coisas que eu estou fazendo. Tanto eles não compreenderam naquele momento,
de ver Jesus assumindo como mestre a posição de servo, que Pedro ele se negou, né? Disse, não, tu não vais assumir essa posição comigo, tu não vai lavar os meus pés. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, nós não temos uma aliança, tu não estarás em aliança comigo. Diante dessa palavra, Pedro, então, banha meu corpo inteiro. Ele disse, não, Pedro, tu não entendeste, você já está limpo, e quem está limpo não precisa, senão lavar os pés. Então, este exemplo de Pedro mostra que os discípulos não estavam compreendendo naquele momento, mas posteriormente eles compreenderam. Jesus, porém, deu aqui um sinal para que eles pudessem guardar esse sinal no seu coração até que o entendimento viesse das coisas que Jesus estava fazendo. Porque Jesus diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e vocês falam com verdade, porque eu sou o Senhor e eu sou o Mestre. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Eu dei exemplo para vocês. Olha só essa palavra que Jesus fala, né? Eu dei o exemplo para que vocês façam isso, assim como eu fiz. Então, Jesus, sendo mestre, ele assumiu o lugar de servo. Ele serviu os discípulos imperfeitos, ali naquele momento ainda muito imperfeitos. Mas Jesus não esperou perfeição deles para lavar os pés, para servi-los. E isso nos traz grande ensinamento, nos traz uma grande reflexão nesta Semana Santa, de que nós somos chamados a amar um mundo imperfeito. Não a imperfeição do mundo, mas um mundo imperfeito. Nós não somos chamados a amar e aceitar os erros, os pecados, as falhas que os seres humanos carregam. Mas nós temos que amar esses seres humanos, estas pessoas, os nossos semelhantes. E reconhecer que nós também temos falhas em nossas vidas, que estão sim em tratamento por Deus, mas que ainda precisam receber mais da cura, da restauração, para que nós possamos ser aperfeiçoados em santidade na presença de Deus. Então Jesus ele deu esse sinal. Olha, eu sou o mestre e eu dei um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo para que vocês façam isso. Quão importante nessa Semana Santa nós refletirmos, com relação ao nosso serviço, ao serviço que nós estamos fazendo para Deus, diante do mundo, mas um serviço que saia realmente da consciência de que nós somos indignos de um amor que recebemos. Mas mesmo sendo indignos e indignas, Jesus nos amou e vai nos amar até o fim. E Ele não vai desistir de trabalhar naquilo que nós carregamos muitas vezes, que são nossas fraquezas, nossas debilidades, o nosso caráter. Jesus nunca vai desistir disso. Ele ama sempre e vai amar até o fim. Até o último fôlego da nossa vida que ainda há esperança. Até o momento em que realmente a nossa vida deixar este corpo, onde o fôlego da vida aqui se findar, até naquele último momento, ainda há algo sobrenatural do amor de Deus acontecendo e sendo estendido como uma oportunidade de salvação. E Jesus diz, olha, se vocês fizerem o que eu fiz, se vocês seguirem o meu exemplo, vocês são bem-aventurados, se vocês estiverem praticando isso que eu ofereci a vocês. E o capítulo 13, ele tem uma outra sentença muito importante dentro desse contexto do amor, de quem Deus amou, quem Jesus amou, pessoas que carregavam ainda a imperfeição, não desistiu delas, deu o seu próprio exemplo, mesmo que elas não entendessem naquele momento, mas depois elas entenderiam, para que elas também fizessem isso. E esse é o chamado que nós temos como igreja. Mas Jesus fala justamente deste amor. Não é um amor qualquer. E aqui, nesse momento, João registra que Jesus traz diante dos seus discípulos o maior de todos os mandamentos. Ele traz a lembrança dos discípulos neste momento que o maior mandamento de todos, o resumo de toda a lei daquele contexto dado a Moisés era: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Mas Jesus, ele não altera nesse momento essa primeira parte do grande mandamento.
ela se mantém inalterada. Mas a lei dizia que o segundo semelhante a esse, o desdobramento desse amar a Deus acima de todas as coisas, era amar o seu próximo como a si mesmo. Só que essa segunda parte, sim, Jesus ele faz uma alteração. Na verdade, ele não altera, ele amplia, né? Ele eleva a segunda parte do grande mandamento. Porque ele diz, agora eu dou um mandamento novo a vocês. Vocês não devem amar o próximo de vocês como a si mesmos. Mas agora eu digo para vocês, amem uns aos outros como eu vos amei. Então aqui já não é mais amar o próximo como a nós mesmos, que vale para a nossa vida após a Semana Santa, após a entrega de Jesus, após a ressurreição. Nós temos um novo mandamento. O primeiro está inalterado, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como eu te amei. E eu te amei mesmo reconhecendo todas as tuas falhas, mesmo reconhecendo todas as tuas imperfeições, mesmo reconhecendo que você ainda precisa muito trabalho do céu para poder chegar no céu, mas eu vou amar e vou trabalhar na tua vida até o fim. E eu deixo aqui para vocês esta palavra, essa meditação nessa Semana Santa, nesta quarta-feira, e também o desafio para que vocês possam ler, né, essas últimas palavras de Jesus registrada por João no capítulo 13 ao capítulo 17. Amanhã, na quinta-feira, nós estaremos olhando, meditando sobre o capítulo 18, que é quando Jesus vai ao Getsemane. Então, hoje eu deixo essa tarefa, esse desafio para você. Leia os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, porque são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da cruz. Que o Espírito Santo possa trazer luz a cada uma dessas palavras quando você estiver lendo, quando você estiver meditando. Eu quero te convidar a nós termos uma palavra de oração neste momento. Oremos ao Senhor. Santo Eterno Pai, nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus, buscando a Tua face, buscando a Tua direção. Obrigado pelo texto de hoje, nesta quarta-feira, esse texto tão profundo que fala do amor de Jesus, aqueles que haviam sido dados a Ele para o seu cuidado, os seus discípulos, do qual Ele os amou e os amou até o fim. Obrigado porque este amor não foi dedicado nem direcionado a pessoas perfeitas, pessoas merecedoras, pessoas que fossem dignas desse amor. Mas justamente este amor foi oferecido e foi até o fim do ministério de Jesus na terra e ainda perdura até hoje para pessoas que eram imperfeitas e necessitavam da cura, necessitavam do tratamento e do toque do Senhor nas suas imperfeições, para que elas fossem salvas e se tornassem instrumentos poderosos, testemunhos vivos da proclamação deste Evangelho que salva e transforma vidas a todas as pessoas que ainda ouviriam e veriam este testemunho. Obrigado porque isso nos faz hoje meditar que nós também, Pai, carregamos nossas imperfeições, mas elas, Pai Santo, nós sabemos que estão sendo tratadas por Ti, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, justamente porque nós tínhamos esta imperfeição trazida pelo pecado sobre o mundo inteiro. Senhor, também nós Te pedimos neste momento que possamos entender que esse amor ele está ainda disponível a toda a face da terra e que o Senhor deu exemplo, mesmo sendo Senhor e Mestre, Ele se tornou ali naquele momento com seus discípulos um exemplo de serviço, servindo pessoas imperfeitas e dando esse testemunho de que o amor supera todas as coisas. E só o amor verdadeiramente, quando é incondicional,
traz transformação, traz impacto na vida das pessoas que o recebem. Então, Senhor, que nós como igreja tenhamos esta visão ampliada nesta Semana Santa, de que nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Se Ele fez isso, quem somos nós para não fazermos? Então, Pai, que possamos servir e servir neste amor incondicional, deixando que as transformações sejam realizadas pelo Senhor. Também reconhecemos que este amor compartilhado ali por Jesus é o amor que foi revelado desde o início por Ti, que foi também revelado na primeira aliança, onde, Senhor, tudo se resume em Te amar acima de todas as coisas e com toda a plenitude do nosso ser. Jesus não alterou esta primeira parte relativa ao amor e ao cumprimento de toda a lei. Mas, Senhor, obrigado, porque hoje nós podemos ter a consciência que a segunda, amar o nosso próximo como a nós mesmos, muitas vezes nós poderíamos amar de uma maneira imperfeita, porque nós somos imperfeitos. E sempre daríamos um amor imperfeito, por mais dedicados e dedicadas que pudéssemos ser. Mas agora em Jesus, nós podemos dar o amor que Ele nos deu, o amor que recebemos dEle. Que possamos, Senhor, ter esta clareza e sentir isso em nossos corações, que nós recebemos algo tremendo, algo grandioso, algo que excede todo o nosso entendimento e a nossa razão, neste amor em Cristo Jesus. E que possamos amar os nossos semelhantes, apesar das suas imperfeições, apesar do tempo também que ainda precisamos ter em nossas vidas para sermos aperfeiçoados e aperfeiçoadas, mas podemos amar como Jesus nos amou. É isso, Senhor, que nós te pedimos. E agora, no tempo em que os teus filhos e filhas estiverem lendo e meditando nos capítulos, Senhor, 13, 14, 15, 16 e 17 de João, na tua palavra, o teu Espírito Santo mostre as belezas ocultas que ainda estão lá atrás de cada letra, atrás de cada palavra, que possam sentir, Senhor, assim como os discípulos sentiram naqueles momentos, as palavras do Senhor como palavras de vida eterna. Oramos, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor guarde a tua família e que esse tempo seja um tempo de grande crescimento na presença do Senhor. Até amanhã, onde nós leremos e meditaremos de João, capítulo 18, Jesus no Getsemane. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs.